Bom, agora vamos para a correção do tema O Indivíduo Frente à Ética Nacional, realizado pelo exame do Enem de 2009. Como alguns já devem saber, em vídeo eu não vou entrar em específico sobre a competência número 1. A competência número 1, para quem tiver interesse na correção, vai estar disponível no próprio fórum, que o endereço se encontra aqui na descrição desse vídeo. Lá vocês vão ter acesso à tabela de nota e a correção, enfim, da competência 1 junto com as competências 2, 3 e 4 e 5 também. Esse vídeo vai ser em específico só para a questão da estruturação do parágrafo e algumas dicas, enfim, de acordo com as correções que eu vou postando à medida aqui no canal, vocês vão construindo uma base mais ou menos assim da minha indicação e o que pode ser proveitoso ou não para vocês. Vamos lá. Essa redação foi enviada para uma aluna. Eu não vou divulgar os nomes aqui, mas enfim, está tudo lá no fórum. Mas vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos começar. Sociedade diante a ética nacional. Bom, aqui eu já começo grifando essa parte, que é o seguinte: tá vendo aqui o tema? Não se repete expressões do tema. Não, assim como você não repete o texto do motivador, você transcrever, na verdade, você reescrever com outras palavras, você também não pode reescrever, não seria reescrever, mas você não pode repetir. Isso não é aconselhável, porque eles entendem que você não tem um conhecimento vocabulário muito bom. Então você acaba perdendo na competência 4, que ela cobra essa coisa de questão de repetição de palavras, enfim. Vamos lá. O Brasil tem enfrentado com frequência sérias dificuldades, tais como desigualdade social, discriminação racial, corrupção, educação básica inadequada, saúde precária, entre outros dilemas que assolam o país. Aqui você já começa a perceber o seguinte: por que os sérias dificuldades... Deixa eu ver que eu ainda estou me adaptando a esse programa. Por que os sérias dificuldades está aqui? Por que não foi? O Brasil tem enfrentado... Ele tem enfrentado o quê? Sérias dificuldades. Ponto. O advérbio, essa locução adverbial aqui, ela poderia ter ficado depois. O Brasil tem enfrentado sérias dificuldades com frequência, tais como desigualdade, entendeu? Não precisa ter esse deslocamento de locução dentro de uma frase, sabe? Porque deixa menos objetivo. Vamos lá. Tais como desigualdade, não. Porém, mesmo diante dessa triste realidade, grande parte da sociedade brasileira parece não se incomodar com este cenário, que por sua vez apresenta uma passividade, mesmo quando direitos e valores humanos estão sendo violados. Bom, tá, né? Agora eu não entendi se passividade é para o cenário, é para a sociedade brasileira, mas enfim, vamos lá. Por essa razão, é vital que a sociedade se posicione frente à ética nacional. De novo, repetição de ética nacional. Não pode se repetir. Bom, em relação ao primeiro parágrafo de introdução, eu entendi que ela situou a ética nacional, ela opinou. Você percebe que a pessoa opinou por esses adjetivos aqui, ó, triste realidade, ela citou os problemas sociais, né, desigualdade, discriminação. Então, assim, ela já opinou. Então, assim, para uma dissertação argumentativa no padrão do Enem, é essencial que você opine sobre um assunto, porque ele quer saber o que você acha sobre ele. Então, ela está opinando aqui, já dá para perceber que ela relaciona a ética nacional com uma coisa negativa na atualidade. Por essa razão, é vital que a sociedade se posicione. E aqui ela dá uma solução, que eu creio que ela vai trabalhar no desenvolvimento dos parágrafos, enfim, no desenvolvimento do texto. Vamos lá, para o desenvolvimento.
Na década de 80, mais precisamente no fim da ditadura militar, o Brasil conhece um novo sistema de governo, a democracia, na qual visa os direitos humanos e o Estado de Direito. Vamos lá. O primeiro período do primeiro parágrafo, referente ao desenvolvimento. Para começar, vá direto ao ponto, não fica enrolando para contextualizar um fator histórico. Democracia não tem letra maiúscula e não é sistema de governo. E não é a primeira vez que o Brasil conhece a democracia, entre aspas. Assim. Não é para colocar entre aspas, mas a gente sabe que a democracia no Brasil, enfim, nas quais visa os direitos humanos. Estado de direito, letra maiúscula, Estado de instituição é maiúsculo. Vamos lá. Sobretudo, o que se vê hoje é que esses direitos alcançados após muita luta, tortura, censura e retaliação se calam diante da crise ética e moral. De novo a repetição de ética. E agora com a palavra moral. Isso é um clichê muito comum em redações que possuem tema relacionado à ética ou moral. É de relacionar as duas, por causa da teoria da filosofia sobre ética e moral, enfim. É interessante que você aborde a explicação do que é ética e do que é moral. Não se joga um termo, não se joga uma expressão se você não explicar. O corretor não é obrigado a saber do que você está falando. Então tudo que você coloca numa redação tem que ser explicado. Não se joga, porque você você não está argumentando, sabe? O que ele quer saber é que você sabe se você está argumentando ou não. Então se você fica jogando termo achando que você está argumentando, você não está argumentando. Você só está confundindo ainda mais o leitor, que no caso é o corretor. Há protestos que resultam em pequenas vitórias comparado com a qualidade parcial prevalente no país. Bom, tira esse com aqui, comparado a tamanho parcial. Vamos lá. Há queixas que parecem sussurros que não são ouvidos, se talvez ninguém queira ouvir. Há um violento egoísmo e zombaria por parte dos dirigentes que administram o país e há direitos conquistados sendo guardados. Bom, é um típico parágrafo que a gente chama de descritivo e prolixo. Por quê? Porque ele citou uma parte histórica. Ele descreveu a parte histórica aqui, essa parte. Ele citou a parte histórica. Ele descreveu a parte histórica. Daqui ele descreveu mais ainda o que acontece. E aqui ele descreveu sentimentalmente. Então, tipo assim, você entendeu? Não tem argumento. Você está descrevendo. Quando alguém te pergunta, por que você não gosta sei lá, de acordar cedo? Aí você responde assim, eu não gosto de acordar cedo porque eu me sinto com sono, não. Isso não é argumento, sabe? Você tem que falar assim, não gosto de acordar cedo porque eu tenho que, porque, enfim, eu durmo tarde, eu tenho que estudar e meu organismo... Aí você pode citar uma biologia, porque o meu organismo precisa de 8 horas para dormir e eu só durmo 5. Aí você está argumentando, entende? Argumentar não é você descrever sentimento. Argumentar é você usar de coisas racionais para argumentar. Então esse parágrafo aqui, ele está completamente descritivo, ele não está argumentando nada. E muito pelo contrário, ele não está colocando uma opinião sobre uma opinião racional sobre o assunto que foi pedido. Que no caso é a questão da ética nacional por parte histórica. Enfim, eu sempre indico de fazer o parágrafo com tópico frasal, seguido de citação ou exemplo, depois explicação e por último a conclusão, reafirmando a tese do tópico frasal e a tese da introdução. Então a conclusão aqui, por exemplo, nesse caso desse parágrafo, que já não tem explicação, poderia ser concluído assim. Desse modo, a ética nacional se encontra precária em virtude do reflexo da recente política praticada no Brasil. Ponto.
você encerrou o parágrafo, recapitulando o tópico frasal que você abordou e recapitulando a introdução. Agora vamos partir para o próximo. Diante disso, é necessário que o indivíduo vá às ruas, de modo pacífico, e haja com altruísmo, respeito e honestidade, deixando seu individualismo e arrogância de lado, para que haja respeito com a democracia alcançada. É necessário que este ato caminhe principalmente na direção de quem mais precisa, dos cidadãos que vivem exclusos na sociedade de forma social, educacional, cultural, política. De novo um parágrafo descritivo. Não tem argumento. Você não está argumentando, você está descrevendo, entendeu? É dissertativo argumentativo. É uma descrição com argumentação. Você tem que argumentar. Iniciar sempre um período de desenvolvimento, um parágrafo de desenvolvimento com tópico frasal. Sempre. Sempre situa o corretor no que você vai falar. Porque você vai poupar, assim, 95% da chance do leitor ou do corretor não entender a sua ideia. Então, tipo assim, o tópico frasal é essencial para isso. Você diminui muito a chance de uma redação não ser interpretada corretamente. É necessário que esse ato caminhe. Bom, você descreveu. Eu na verdade faço uma observação para os verbos aqui no tempo do imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, eu aconselho a usar só na conclusão, porque conclusão é proposta de intervenção. Então, proposta de intervenção tem que ter faça, entendeu? Realize, aquela coisa da ordem. Então, assim, verbo de imperativo, verbo no imperativo afirmativo, dando ordem, é conclusão. Não coloca no desenvolvimento. Desenvolvimento você vai desenvolver e conclusão você vai ordenar. Entendeu? A conclusão é justamente, o tempo verbal na conclusão é justamente para você garantir a eficácia do que você abordou no desenvolvimento. Entendeu? Aí você tem a questão da coesão, da coerência e da coesão. Portanto, é crucial que o brasileiro tire as vendas impostas, ora por medo, ora por acômodo, pois trata-se de situações e soluções sérias e não impossíveis de serem alcançadas, pois se não batalharem hoje, amanhã permanecerá uma minoria privilegiada, enquanto a maioria se encontrará apagada e calada diante de si própria. Completamente confusa a conclusão. Conclusão do Enem é proposta de intervenção. Você não tem a redação não tem absolutamente nenhuma proposta de intervenção. Nenhuma. Tá aqui. E a que tem ainda está numa linguagem completamente informal. Com expressão, sabe? Não, enfim, provavelmente seria uma conclusão de 0 para 40 aqui. Eu aconselho a pessoa que escreveu essa redação de procurar sobre a estrutura. Lá no fórum tem diversos textos e posts e exemplos de estruturação de redação. Eu, infelizmente, não tenho como indicar alguma coisa nessa redação porque ela está completamente fora do padrão. Então, tipo assim, não tem como eu indicar. Eu ia ficar 1 hora falando dessa redação assim. Então, eu peço à pessoa que escreveu essa redação que ela estude mais sobre a estruturação e sobre o que tem que se fazer, ser feito em cada parágrafo de uma redação no padrão Enem. Quem gostou disso aqui, segue o canal, enfim. Eu sei que está muito chato, eu sei que está muito precário. É o primeiro vídeo do canal, eu pretendo ir melhorando, vou pegando o jeito de como se falar. Ao longo da semana ou do mês eu vou juntando material, eu pretendo fazer vídeos explicando sobre a estruturação de parágrafo, enfim. Mas por enquanto é isso, não pretendo prolongar. Esse vídeo ficou longo, mas eu não pretendo fazer vídeos de correção com mais de 10 minutos, porque não cabe. Enfim, vamos lá. Muito obrigado.